Dia. Um dia lindo, hoje está um dia de sol, dá pra ver que minha sacada, hoje está um dia lindo, um dia de, como fala os árabes, um sol de Homer, assim como falam os profetas também, o sol de Homer. Eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por esse dia maravilhoso, né? Bom, hoje eu vou fazer um ensinamento bíblico do Novo Testamento, do livro de Judas. É, que eu tô terminando aqui a Bíblia, né? Esse documentário que eu tô fazendo. Então, tô terminando a Bíblia aqui mesmo. Bom, antes de começar a fazer a leitura, eu vou falar um pouquinho sobre o estrategista, né? Essa sigla Judas. Seria um pronome próprio, né? Judas. Mas quem era Judas? Judas Iscariotes. Que Iscariote era da, o quê? Da esquadrilha da França, né? Então, e quem era Judas? Judas era Abraão. Abraão fez uma estratégia e botou essa sigla, Judas Iscariotes. Porque ele, junto ali com o concílio dos reis e do concílio dos arrebatados, eles montaram uma estratégia para investigar realmente a vida de Jesus, sim. E ali, porque havia muitos rumores de negócio, né? Abraão era dono de petróleo e a família de Jesus também tinha petróleo. E Abraão tinha sinagoga, muitos judeus tinham sinagoga, e existiam as ciclas dos arrebatados. Lá na Inglaterra, eles se reuniam, eles alugavam um apartamento, né? Era assim, porque ainda não tinha formatação. Foi bem antes, né? Aqui no Antigo Testamento eles estavam construindo que igreja. Mas antes, na época dos arrebatados, lá na Inglaterra, eles faziam uma reunião nos apartamentos mesmo. Eles tinham um apartamento, aí montaram tipo um escritório. E tinha uma sala que eles botaram um banco e eles começavam a orar ali mesmo. Era assim que era reuniões religiosas lá na Inglaterra. E chamavam de arrebatados. Então, Abraão, os judeus, já era coligado muito aos ingleses e também à França. Que a França, ela tinha umas igrejas, mas era muito pequenininha, mas não chamava de igreja, chamava de templo. Ainda, isso antes da formação das igrejas. Então, eles já eram um grupo muito forte. Então, quem lê o livro de Judas não tem nem numeração de prefácio, só tem a leitura. Vai ver que quem for inglês fala, nossa, parece com a gente. É porque Abraão, ele era o quê? Juiz, embargador de alçada maior. Era. Ele fazia a jurisdição na Inglaterra para proferir moções entre abravações de petróleo, de carro, de negócio, de aviões. Então, ele fazia a jurisdição ali na Inglaterra, na França, nos Emirados e na Arábia Saudita. Então, Brown fez assim, quando a estrela da manhã veio para agradecer todos os servos de Deus, seja assim, de todo o planeta, por falar bem dele, por falar bem de Abraão. Que muitos sabem que Judas era Abraão, que Abraão estava fazendo uma estratégia ali, investigando mesmo, né? Trabalhando junto com os arrebatados, espionagem, né? Sobre o que seria Jesus, família de Jesus e todas as circunferências ali, sim. Para que não nenhum mal pudesse recorrer sobre toda a terra e sobre o nome de Deus, que assim era o nome de Deus, tinha que ser preservado em toda circunstância. Mas ele falou que Jesus era maravilhoso, tanto aqui no final que ele fala Jesus, as glórias de Jesus, que Jesus era tudo aquilo, a revelativa de Deus para nossas vidas realmente. Mas que essas cicas arrebatadas, né, como a gente vê na rádio 93, já existia, era dos ingleses, né? Foi os ingleses que era a primeira reunião de que eles se reuniam para Deus, eram os arrebatados. Que os ingleses falavam, não, eu vou ser arrebatado para a glória de Deus, porque eu sou servo de Deus. Bom, eu vou começar a ler aqui para a gente poder fazer o ensinamento. Eu vou ler contra os ímpios e os falsos mestres. Amados, procurando eu escrevo-vos em toda a diligência acerca da comum salvação. Tive necessidade de escrever exortação e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bom, então, a tribo de Benjamim, que Abraão era a tribo de Benjamim, se considera como os santíssimos, santos de Deus. Aqueles que iam proferir justiça, as orações mesmo para Deus. E aqui no final, né, eles falam assim que toda a honra, toda a glória ao único Deus Todo-Poderoso mesmo. Bom, que Judas era Abraão em estratégia, Judas Iscariote,
que investigou com espionagem junto com os ingleses, os franceses e até ali seria com os árabes, sim, Arábia Saudita. E que eles também, Abraão escreve aqui, que ele sabia que as pessoas queriam saber onde que era o paraíso, né? O paraíso seria na Arábia Saudita, gente. Adão e Eva seriam árabes lá da Arábia Saudita, lá perto do oásis. Essa história, quem conhece muito são os profetas mesmo, porque Abraão era profeta do Alporão, né? Também, Abraão era profeta do Alporão e proferia justiça. Era também doutores da lei, era renomado, era solicitado em tudo que se pudesse falar organização referente a Deus. Então, o paraíso seria ali na Arábia Saudita, perto dos oásis, e Adão e Eva seria o que? Árabe, da Arábia Saudita, como relata aqui no livro de Judas. Mas eles falam, Abraão falou assim, quando nós amanhã ler, ela vai decifrar, para dizer para os servos dele que eles procuravam muito isso. Essa verdade, se foi verídica, a história de Adão e Eva, foi verídico mesmo, existiu, né? Deus fez um homem e uma mulher lá no paraíso, e toda essa história foi verídica. Que eles tiveram essa prenúncia, eles acreditaram, foi tudo verdade aquilo que aconteceu, a revelativa de Deus para o servo de Deus. Foi, e ali estava o que? Os ingleses, os franceses, né, países, Abraão, dono de petróleo, ali estava todas aqui as referências que diziam servo de Deus, até os árabes ali. Então, essa história foi verídica, não é uma história fantasiosa. Deus, quando faz, ele faz as coisas. Eu dizia que os egípcios, Deus abriu o mar vermelho e nós vimos. Fogo cair do céu, os profetas viram. Quando Deus quer, ele faz. Gente, abriu o mar vermelho, caiu bolota, pedra, quebrar, o filho do faraó morreu. Os egípcios, as coisas que nós vimos, falar sobre Adão e Eva, que Deus fez o homem e a mulher, tanto que ele fez a segunda ressalva aqui, que foi verdade, para o servo de Deus, para a estrela da manhã falar, que é verdade mesmo. Deus fez o homem e a mulher fez Adão e Eva. Que o paraíso seria lá na Arábia Saudita, que eles eram árabes mesmo, Adão e Eva. Então, a história dos arrebatados, né? Essas 5 arrebatados foram os ingleses mesmo que criaram, que é a reunião dos ingleses da prefeitura de Deus. E Abraão tinha a coligação com os ingleses e os franceses também. E ele fazia uma forte estratégia ali, ele colocou a cicla Judas Iscariotes, para investigar ali o que seria, né, a vinda de Jesus para nossas vidas, tanto que ele fala que Jesus foi sempre as glórias e salvação para nossas vidas, sim, que Jesus era maravilhoso. Que a dor deles também foi muito grande, de Abraão, quando perdeu Jesus, eles falam que foi uma perda. Mas que Jesus estaria vivo para todo sempre e Jesus ressuscitou no 3º dia. E que a glória de Deus, o Pai, foi representativa de Jesus aqui na Terra também. Também porque foram muitas abreviaturas da forte trajetória, né? Deus aqui na Terra até hoje, né? E como diz lá em Apocalipse, para todo sempre. Bom, vou parar por aqui. É uma história incrível. Livros maravilhosos que fala do nosso líder, né? Abraão. Né, que ele também trabalhou como forte estratégia também, profeta da casa do Senhor, um forte juiz também para Israel, que nos ajudou em toda a circunferência ali da necessidade para os povos, para toda a terra. E que a abreviatura dele para a igreja é que existiria moções, né? Que a gente tinha que sempre reverenciar a Deus como o nosso único Salvador, que não poderia ter imagem ou prostração de qualquer coisa nas igrejas, que se tivesse prostração ou imagem de qualquer coisa seria conectado como heresia, profanações, seria como idolatria, não herdaria o reino dos céus. Então a pronúncia não herdaria o reino dos céus foi o estudo de Abraão, que é os judeus, né? Os sodomitas, mentirosos, fornicadores, tudo aquilo, os judeus estavam muito sobre isso, que seria o reino de Deus. Então, Abraão fez essa ressalva assim, e a gente vai ver da história do Apocalipse, que vai falar mais um pouco sobre esse Senhor maravilhoso que é Abraão. E desde já ele agradece a todos os servos de Deus através da estrela da manhã, e deixa aqui escrito que o paraíso era lá na Arábia Saudita, que a história de Adão e Eva é verdadeiro, e que Jesus era maravilhoso,
e que ele trabalhou com forte estratégia, que ele trabalhou, Judas era Abraão, trabalhou com forte estratégia com os ingleses arrebatados e os iscariotes os franceses. Um beijo, um bom dia para vocês, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai entrar no livro de Apocalipse, que é lá no finalzinho da Bíblia ali, para um estudo, né, um documentário que eu fiz. Para mim é um privilégio, né? Comecei de Gênesis até Apocalipse, fiz um vídeo, eu coloquei. Mas espero que vocês estejam gostando. Quem sabe eu faço uma reprise, né? Mas foi um estudo meu. Um beijo, tchau, bom dia para vocês.